Olá, meu nome é Érica, professora do Instituto Fera, curso preparatório. Essa gravação tem o objetivo de trazer um resumão sobre o livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do professor José Carlos Liban. Lembrando que dessa bibliografia só caem o capítulo 6, 7 e 14. Tá? O professor Libânio, os livros dele normalmente não trazem grandes aprofundamentos nas questões mais gerais. Ele sempre se aprofunda naquilo que ele defende. Então, algumas questões tratadas aqui nos trarão, a necessidade de associações. Como o autor não se aprofunda em algumas concepções, então nós vamos, ao longo do texto, fazendo associações para nossa memória, para ativar nossa memória, e a gente lá na prova conseguir, seja objetiva ou seja dissertativa, conseguir desenvolver de forma satisfatória. Tá ok? Então, o professor Libânio começa trazendo concepções de organização e de gestão da escola. Ele começa o texto diferenciando uma concepção chamada científico-racional de outra chamada social-crítica. A social-crítica é a perspectiva que mais se aproxima da gestão democrática participativa, da qual o autor vai defender. Tá ok? Ele coloca no texto que é bem fácil, para nós professores diferenciarmos uma da outra, porque elas são praticamente opostas. Enquanto a científico-racional, ela é bem planejada, organizada e se preocupa em controlar os índices de eficácia e eficiência, numa visão mais burocrática, com grande peso na hierarquização de funções e na estrutura organizacional da escola, não procura, ter um planejamento participativo. Ao contrário, o planejamento é sempre centrado no diretor e com poucas pessoas participando. Ao contrário, a social crítica, ela tem um caráter mais intencional, ela dá importância nas inter-relações sociais e as relações da escola, considera o contexto sociocultural e político onde a escola está inserida. Ela é sempre construída pela comunidade educativa, envolvendo os professores, os alunos, os pais. É uma forma mais democrática de gestão e de tomada de decisão, feita sempre de forma colaborativa. Pois bem, dessa concepção científico-racional, o autor nos diz que desdobra um modelo mais específico de gestão, que é o técnico-científico, ou técnico-científica. Ele coloca, como a gente está falando que a científico-racional, é uma concepção macro e que a partir dela advém a técnico-científica, elas não terão muitas características diferenciadas, elas praticamente se repetem. Então, a técnico-científica vai ter lá uma prescrição detalhada de funções, o poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação, porque a científico-racional fala da hierarquia, A ênfase é mais na administração e, às vezes, até se descuida dos objetivos específicos da instituição escolar, que é a aprendizagem dos alunos. Ela tem uma constituição linear de regras e normas, ou seja, por não ser discutida, ela não se altera ao decorrer do processo. Ela é bem linear, é bem sequencial, tá ok? Já da perspectiva social crítica, o autor traz 3 tipos de gestão, que é a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Aqui começa a pegar um pouquinho, por quê? Porque o autor também não explica a autogestionária nem a interpretativa. Ele só traz algumas características dessas concepções, tá ok? Então, aqui será necessário nós fazermos algumas relações para podermos gravar essas características,
Porque não tem como, né, eu aprofundar a concepção, porque o autor não aprofunda, mas tem como eu acionar mecanismos de memória, né, de associações para ativar minha memória. Tudo bem? Então, a autogestionária, como o nome já mesmo diz, ela se autogestiona, ok? Então, ela tem uma gestão mais interna. As decisões são coletivas, né? Ela tem eliminação de todas as formas de exercício de poder. Então, ao contrário da técnico-científica que tem a hierarquia, aqui não, né? Recusa as normas do sistema de controle, acentuando a responsabilidade coletiva. Ela tem crença no poder do instituinte e recusa de todo o poder do instituído. Então, como ela é uma gestão interna, ela olha para dentro dela mesma, ela recusa esses poderes que vêm lá do legislativo, né? Que são as leis e as normas. E ela tem ênfase nas inter-relações mais do que nas tarefas, ao contrário da técnico-científico. Ok? E é isso que o autor traz. Ele traz algumas características e eu vou então, a partir do nome autogestionária, fazendo relação com essas características ao nome. Depois ele traz a interpretativa, que é outra concepção de gestão que parte, né, daquela concepção macro sociocrítica, ok? A interpretativa, da mesma forma, ele traz algumas características que são possíveis relações, tá? Então ele fala, a escola é uma realidade social subjetiva. Se é subjetivo, logo cabe a interpretação. É uma relação que dá pra gente fazer, pra gente gravar aí a característica da interpretativa. Privilegia menos o ato de organizar e mais a ação organizadora com valores e práticas compartilhados. A ação organizadora valoriza muito as interpretações, interpretativa, interpretações. Os valores, os significados subjetivos, aparece novamente, destacando o caráter humano. E aí, ainda ele traz a democrático-participativa, tá? Então, dessa macro sociocrítica, ele vai nos trazer 3 tipos de concepções que partem dessa maior, que vou repetir, a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa, que é esta última que o autor defende. Então, quais as características, então, da gestão democrática participativa? Ela tem definição explícita por parte da equipe escolar de objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola, né? Então, ele compartilha, né, deixa bem claro essas definições. Tem articulação da atividade de direção com a iniciativa e a participação das pessoas da escola e das que se relacionam com ela. Ou seja, ela envolve toda a comunidade escolar. Ela também exige qualificação e competência profissional, ok? Busca de objetividade no trato das questões da organização e da gestão mediante coleta de informações reais. Vamos lembrar que esse reais aí é do contexto da escola, né? Não só de verdadeiros, mas da realidade da escola. Acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica. Então, ela faz o diagnóstico, o acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações e tomada de decisão. Então, ela faz todo esse processo que ao longo do texto vai ficar claro cada um deles, mas ela tem esse controle, né, do processo. Todos são dirigidos, avaliam e são avaliados. Então, é uma gestão mesmo, como o próprio nome já diz, de participação das pessoas, né? Em todos os processos, fica claro para nós que todos os atores da escola e da comunidade estão envolvidos. E tem ênfase tanto, aí ela traz um equilíbrio, né? Lembra, uma traz mais ênfase nas relações, a outra mais ênfase nas tarefas. Na democrático-participativa, ela traz um equilíbrio, ênfase nas tarefas, tanto nas tarefas quanto nas relações. A democrático-participativa é exatamente esse equilíbrio. Ela não é nem um extremo do burocrático, racional,
da hierarquia de cargos, mas ela também não é algo solto, né? Todo mundo sabe qual é o seu papel, qual a sua função e desempenha com presteza. Tudo bem? Depois disso, ele traz a estrutura organizacional de uma escola dentro de uma perspectiva democrático-participativa, né? Vocês lembram que lá na aula eu coloquei aquele esquema na lousa que fala de uma estrutura organizacional do sistema. Aqui ele parte para o micro, que é a escola, ok? O que ele fala? Que numa gestão democrática participativa, lembra, não tem aquela hierarquização e nem centralidade no diretor. Então, ele funciona, né, mais como um movimento circular, segundo o autor, orgânico. Então, o conselho de escola, na verdade, é o primeiro que aparece, porque ele é um colegiado que vai determinar lá quais as direções e rumos que a escola vai encaminhar. Depois aparece a figura do diretor e do assistente de direção e o coordenador, né? Aqui no caso é um coordenador de turno, que nós na prefeitura não temos esse cargo, como um articulador dessas decisões do conselho. Depois ele divide como setor técnico-administrativo e setor pedagógico, tá? Depois vem professores, alunos, pais e comunidade. Aqui já esse pais e comunidade e entra também a APM, que é aquela que valida os gastos, né, de recursos na escola. Ok? Então, nessa estrutura da escola, organizacional da escola, o conselho de escola, ele tem uma função, né? O autor fala que ele é consultivo e deliberativo. E qual que é a função básica do conselho de escola? Democratizar as relações de poder. Né? Exatamente, porque esse poder está centrado num colegiado e não em uma pessoa, ele tem esse caráter de democratizar as relações de poder. Já o diretor, né, com base nessas decisões tomadas, né, ou consultadas ao conselho, ele vai coordenar, organizar, gerenciar, né? Ele tem também aquela preocupação na figura do diretor daquelas decisões do conselho serem pautadas em leis, em regulamentos do instituído, ok? Para a gente ficar dentro da legalidade. Então, ele tem essa função. E o assistente tem as mesmas funções que o diretor, né? E ele é um substituto legal. Então, na ausência do diretor, quem responde pela unidade educacional é o assistente de direção. E lá no setor técnico-administrativo, ele coloca que estão enquadrados nesse setor a secretaria, a zeladoria, a inspetoria, a vigilância e outros. Ele não especifica qual função de cada um, ele só cita o que compõe esse setor técnico-administrativo. Já no setor pedagógico, que está, né, a figura mais importante é o coordenador pedagógico, ele coloca que esse coordenador pedagógico também tem a função de coordenar, acompanhar, assessorar, apoiar e avaliar as atividades pedagógicas curriculares, né? E ele cita aqui uma pessoa que também nós não temos na prefeitura, que é o orientador educacional, que também tem ali funções específicas. E ele também inclui o conselho de classe, né, como esse quadro pedagógico, ok? Depois ele cita algumas instituições auxiliares, que seria a APM, o Grêmio e o Caixa Escolar, né? E aqui não tem muito o que explicar. O corpo docente e os alunos, né, viriam dentro dessa cultura organizacional, e ele coloca que a função básica do corpo docente é contribuir para o objetivo prioritário da instituição, que é o processo ensino-pedagógico. Ok? Depois, ele vai trazer, então eu tenho, né, o macro, que é o sistema organizacional, ok? Depois eu tenho o sistema organizacional da escola, e aí ele vai fechar mais ainda dizendo
das funções desse sistema da escola, né? Ele fala que minimamente são 4 as funções desse sistema, que é o planejamento, a organização, a direção e a coordenação dos esforços coletivos e a avaliação, tá? Então, primeiro, eu tenho que explicitar os objetivos, né, que eu quero alcançar, e eu faço isso no planejamento, prevendo que se deve fazer para atingi-los. Além dos objetivos, eu tenho que falar como que eu vou alcançar esses objetivos, ou seja, estratégias para alcançar esse objetivo. Depois eu preciso organizar, né, o recurso humano, o físico, o material, o financeiro, para viabilizar que eu concretize o que eu planejei. Após esses 2 primeiros passos, né, eu tenho que fazer a coordenação do esforço coletivo das pessoas, ou seja, eu preciso verificar se cada um está desenvolvendo a sua função. Após todo esse processo, né, eu preciso fazer uma avaliação. Então, eu preciso comprovar que aquilo que eu planejei está funcionando e, se não estiver, eu preciso replanejar. Então, essas são as funções, né, constitutivas desse sistema organizacional da gestão da escola, ok? Nós estamos agora no âmbito da escola. E ele vai falar que lá no capítulo 7, tá? Então, desculpa, ele encerra o capítulo 6 desta forma e ele parte, então, para o capítulo 7, que ele vai esmiuçar a gestão participativa, tá? Então, ele vai esmiuçar lá cada item que ele falou anteriormente. Então, ele fala que há 2 sentidos de participação, porém, eles são articulados entre si, que é um de caráter mais interno. Então, o próprio profissional da educação, certo? A partir da conquista de autonomia, da prática formativa, ele desenvolve lá o currículo da escola. E tem outra de caráter mais externo, que é a comunidade escolar, né? Então, os usuários da escola compartilham, né? E também ajudam na tomada de decisão. Tá? Então, ele divide desta forma, tá? Uma de caráter mais interno, uma participação de caráter mais interno e uma de caráter mais externo, porém ele diz que elas se articulam entre si. E ele começa a destacar que essa gestão participativa, ela vai além da mobilização de pessoas, né? Ela implica intencionalidade, definição de um rumo educativo e tomada de posição. O que ele quer dizer com isso, gente? Que não é só eu consultar as pessoas, né? E nem mobilizar as pessoas para realizar atividades. Elas precisam participar das decisões, elas precisam explicitar suas intencionalidades nesse processo. Elas não participam só depois que o plano está feito. Elas participam desse planejamento. Tá ok? E ele diz que essa prática de gestão participativa é que realmente vai convergir para a elaboração e execução de um projeto pedagógico curricular. Lembra que o LIBAM ele não fala de projeto político-pedagógico, ele fala de projeto pedagógico curricular. Se essas pessoas estão envolvidas no planejamento, de fato, eu terei um PPC, segundo o autor, construído de forma colaborativa. E ele traz alguns princípios, né, dessa gestão escolar participativa. Então, lembra que nós falamos, princípio eu não negocio. Se você não enxerga esses princípios no tipo de gestão que é desenvolvida na unidade escolar, é porque, de fato, ela não é uma gestão escolar participativa, porque uma gestão escolar participativa, ela está pautada
nesses princípios que o autor traz, que é o primeiro, que ele descreve a autonomia da escola e da comunidade educativa, lembrando que essa autonomia não é heteronomia, essa autonomia é sempre relativa, porque eu tenho que levar em conta o instituído, né? Eu não estou apartada das leis, pelo contrário, eu tenho que garantir que estas leis se efetivem na escola, porém, como eu faço isso? Aí sim a escola, através do seu PPC, pode se organizar, tem autonomia para se organizar, ok? Outro princípio é a relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar. O que isso quer dizer? Que a última palavra não é do diretor, né? Ele fala até de consenso nas decisões. Embora para nós pareça utópico, né, ter consenso, porque a gente sempre está sempre para nós, né, a democracia é a vontade da maioria, mas não é isso que o autor traz. O autor traz que, na verdade, a democracia é um consenso nas decisões. E aí essa relação orgânica, né, ou seja, é de igual ali, entre a direção e os demais membros da equipe escolar. O envolvimento da comunidade escolar, que é o terceiro princípio que ele traz, também, né, não dá para falar de gestão escolar participativa se eu não tenho o envolvimento da comunidade nesse processo. O planejamento das atividades é o quarto, por tudo que nós já falamos antes, né? Quando a gente vai lá nas características da gestão democrática participativa, faz muito sentido essa questão do planejamento, né? O quinto é formação continuada. Então, lá quando a gente fala de gestão democrático-participativa, uma das características é qualificação e competência profissional. Então, se eu tenho essa característica, né, essa formação continuada faz todo sentido constar nesses princípios. O sexto princípio é a utilização de informações concretas e a análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, com ampla democratização das informações. O que são esses múltiplos aspectos, né? Eu tenho que considerar tanto os fatores internos quanto fatores externos para eu determinar um problema na minha unidade educacional, que foi o exemplo que eu dei na aula. Por que os alunos não aprendem? Né? Será que eles não aprendem só por conta da didática do professor, da metodologia do professor, ou será que existem fatores externos? Então, nós precisamos indagar para análise desse problema os seus múltiplos aspectos, ok? O 7 é a avaliação compartilhada. Lembra também lá nas características, todos avaliam e são avaliados? Então, a avaliação compartilhada é um princípio da gestão escolar participativa, ok? E aí ela pode aparecer tanto como institucional, como no processo de ensino-aprendizagem. Ela pode aparecer nessas duas formas de avaliação.